O que acontecerá com o Vasco na Copa do Brasil? O Vasco tem um duelo importante contra o Atlético PR pela Copa do Brasil. A equipe cruzmaltina vive o melhor momento na temporada, com 8 jogos sem perder entre as competições nacionais. Sabendo da importância do duelo entre as equipes e como será importante para o Vasco da Gama passar para a semifinal, consultamos o ChatGPT para saber qual será o destino da equipe liderada por Rafael Paiva. Segundo a inteligência artificial, o Atlético PR tem vantagem pelo retrospecto recente nas Copas. Vale lembrar que o CAP foi vice-campeão em 2021 e se sagrou campeão na década passada. O que os números dizem? Com 8 jogos sem perder, a equipe do Vasco está na melhor fase da temporada. Vale lembrar que desde que Rafael Paiva assumiu, a equipe perde 4 de 20 jogos disputados, sendo 10 vitórias e 6 empates. Por outro lado, o Atlético PR vive um momento oscilante na temporada e perdeu a última rodada do Brasileirão para o Palmeiras por 2-0 em seus domínios. Agora, as equipes se enfrentam após o hiato da data FIFA. Tudo sobre Atlético PR x Vasco. Atlético PR e Vasco medem forças na Liga Arena pelo jogo de volta da quartas de final da Copa do Brasil. O cruzmaltino precisa apenas do empate para passar de fase, já que venceu o primeiro duelo por 2-1 no Rio de Janeiro. Por outro lado, o mandante precisa vencer por 2-0 para conquistar a classificação para a semifinal do torneio nacional. Para saber tudo sobre o duelo, acesse o site do Bolavic Brasil, que fará a transmissão ao vivo da partida em tempo real, 1h30 antes da bola rolar. Vasco fecha patrocínio com fornecedora de material esportivo até 2025. Intenção é manter a parceria com a patrocinadora até a disputa do Campeonato Carioca de 2025, ganhando tempo para avaliar futuros parceiros. Unidos até 2025. Oitavo colocado no Campeonato Brasileiro e vivo nas quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco sonha alto na temporada e busca fechar o ano com uma classificação para Libertadores ou até com título. Além da gestão de Pedrinho, todo esse projeto com mente vencedora passa pelos patrocínios do clube, que dão suporte para contratações de jogadores e ajudam no dia a dia da equipe. Pensando em se manter competitivo, o cruzmaltino estendeu o contrato de patrocínio com a capa até maio de 2025, conforme informação do canal Atenção Vascaínos. A meta é ganhar tempo. A parceria com a fornecedora de materiais esportivos seria encerrada no fim deste ano, e já havia negociações para esticar o vínculo. A ideia do Vasco é manter a parceria para a disputa do Campeonato Carioca do ano que vem, e desta forma, ganhar mais tempo para avançar com um novo fornecedor. Há pouco tempo, a Nike demonstrou interesse em fechar uma parceria com o Vasco, mas não avançou em valores. Outras concorrentes seriam a Mizuno e a Puma, que já apresentaram propostas. Próximo desafio em campo. Com a parada nos jogos nacionais para a disputa das eliminatórias, o Vasco se prepara para o jogo contra o Atlético PR, na próxima quarta-feira, 11 na Liga Arena. O jogo vale uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e acontece às 21h30 de Brasília. Por ter vencido o jogo de ida em São Januário por 2-1, o Vascão joga por um empate para se classificar. Vasco anuncia a contratação de Maxime Domingues, meia ficará à disposição contra Flamengo. Jogador suíço foi o último reforço contratado pelo clube na segunda janela. O Vasco anunciou na tarde desta segunda-feira a contratação de Maxime Domingues, último reforço do clube na segunda janela de transferências. Ele assinou contrato até setembro de 2026. Estou muito feliz de estar aqui e chegar em um clube tão grande como o Vasco. O clube tem uma linda história e uma torcida fanática. E hoje poder defender esta camisa é um orgulho muito grande. Como eu disse, eu sei que o Romário foi um jogador famoso. E também a lenda Roberto Dinamite e também a fama dos torcedores. Eu também sei que são os melhores torcedores do Brasil, disse Maxime ao site oficial do Vasco. O meia suíço ficará à disposição do técnico Rafael Paiva para o jogo contra o Flamengo no domingo às 18h30 pelo Brasileirão. O jogador de 28 anos não poderá jogar na quarta-feira contra o Atlético PR, porque não foi inscrito a tempo de participar das quartas de final da Copa do Brasil. Ele foi contratado depois do jogo de ida. Maxime foi contratado após a lesão de Adson, que passou por cirurgia e só deve voltar aos gramados em meados de novembro. O suíço chegou ao Brasil na última quarta-feira. Maxime Domingues é um meia que pode atuar tanto na linha dos volantes como na faixa ofensiva do meio de campo, mais pela direita. Na última temporada pelo Gil Vicente, ele atuou como meia pela direita e teve bons números no campeonato português.
Em 33 partidas na Liga, foram 6 gols e 4 assistências. Pedrinho cita busca frustrada por zagueiro e diz que viu Payet triste no Vasco. Semblante mudou. O Vasco encerrou a segunda janela de transferências com 6 contratações, mas faltou trazer um zagueiro. Em entrevista ao canal Igor Rodrigues, o presidente Pedrinho comentou as movimentações do clube e a busca frustrada pelo defensor. Segundo o dirigente, a negociação por Ian Glavinovic só não deu certo no último minuto por causa da impressão ruim deixada pela 777 Partners, antiga controladora da SAF. Em fevereiro deste ano, o Vasco, ainda sob comando da 777, comprou o volante Juan Sforza do Newell's Old Boys. Segundo Pedrinho, pendências deste negócio atrapalharam o clube nas conversas por Ian Glavinovic, zagueiro do time argentino que a SAF tentou contratar na última janela. É difícil a torcida entender a questão financeira. A gente tem que ter responsabilidade. Perdemos um jogador importante que é o Adson e tivemos que fazer um movimento rápido com o Maxime para recompor num setor que a gente percebe que tem necessidade. Muitos defensores que nós conversamos optaram por não vir para o Vasco e só vai vir quem quer jogar no Vasco, afirmou o presidente Pedrinho, que acrescentou. Na reta quase que final começou a conversa com o Ian, andou bem, mas o Newell's tem uma resistência com o Vasco porque o antigo sócio não honrou os compromissos em relação ao Sforza. Explicamos que era outra gestão, eles foram colocando situações, fomos ajustando. Foram passando os dias, mas tudo andando, muito bem estruturado para fechar até que eles só mandam o documento assinado depois de meia-noite. A gente não esperava isso. Deu um baque porque estava muito bem encaminhado. Outros zagueiros pediram valores absurdos que chegam no nível do Coutinho. Eu não vou causar nenhum dano, é o preço da gestão responsável. Agora, o Vasco só poderá negociar com jogadores que estejam livres no mercado. Mas, como publicado pelo GE, a lista de defensores sem contrato não está tão atrativa. Assim, o clube considera terminar a temporada com o elenco que tem à disposição. Importante nos últimos jogos do Vasco, Payet passou por momentos difíceis nesta temporada. Além de 3 períodos afastado por lesão, a situação do time no início do Campeonato Brasileiro desanimou o francês. Pedrinho revelou que teve uma longa conversa com o camisa 10 e que a melhora da equipe o deixou mais empolgado. Ele é muito acima. Quando eu tive os primeiros contatos eu percebi ele muito triste. Tive uma primeira conversa logo após o jogo contra o Flamengo. Dentro do vestiário a gente conversou por mais de 40 minutos. O que incomodava ele era a posição do nosso time, porque ele gostaria de brigar por coisas melhores. Ele foi desabafando e fomos mostrando a ele que era o início de uma nova construção. Quando as coisas começaram a melhorar com a chegada do Coutinho também o semblante dele mudou. Outro assunto abordado foi o comentário recente de Testor sobre a SAF do Vasco. O dono do Botafogo insinuou que Pedrinho está participando dos debates de fair play financeiro só porque a SAF dele não funcionou muito bem. O presidente vascaíno chegou a responder o norte-americano por meio de uma nota. O Vasco não vai ficar fora de nenhum debate sobre o futebol. Essas reuniões são mensais e debatem diversos aspectos. O fair play financeiro foi um dos assuntos. Me assustou muito o Testor falar, porque eu nunca falei sobre isso. O Testor defende a SAF, eu defendo o Vasco. Ele tem que se preocupar com o Botafogo e não com o Vasco. Enquanto eu for presidente, toda vez que ele me citar ou citar o Vasco, ele terá uma resposta à altura. Ele não sabe de 1% do que acontece em São Januário. Todas as coisas mentirosas que ele falar ele terá resposta. Me incomoda porque eu nunca fiz nada para ele, disse Pedrinho ao jornalista Igor Rodrigues. Sérgio Ramos, ex-Real Madrid, é oferecido ao Vasco, e impõe condição para assinar contrato. Zagueiro espanhol está sem clube e com futuro indefinido, apesar dos rumores. O lendário Sérgio Ramos, ídolo do Real Madrid, foi oferecido ao Vasco da Gama, segundo informações de Edmundo. O espanhol, que soma passagens por Sevilha e PSG, encontra-se livre no mercado de transferências. Nos últimos anos, vem sendo bem comum jogadores internacionais com história no futebol europeu atuando no Brasil. No Vasco, por exemplo, temos o francês Payet e no Corinthians, o holandês Depay. Sérgio Ramos poderia ser mais uma estrela internacional no país. Edmundo conta que o espanhol foi oferecido ao clube do Rio de Janeiro diante de um empresário, mas o valor que Ramos pede é muito alto para os padrões vascaínos. Neste momento, um acordo entre as partes está descartado. O que aconteceu? Um agente muito importante do Rio de Janeiro, empresário do Marcelo, nos procurou oferecendo Sérgio Ramos. A gente começou a conversar e o zagueiro pediu um valor muito alto de salário.
É claro que seria fantástico. Ele está treinando e quer jogar, mas a pedida é absurda, revelou Edmundo. Edmundo também frisou que não seria saudável ter um jogador no elenco ganhando um salário milionário, fato que acabaria gerando uma pressão sobre Rafael Paiva em escalar o lendário zagueiro. Qual o futuro? O futuro de Ramos ainda é uma grande dúvida. Há grandes interessados no futebol saudita e também no futebol da MLS. Ele, por sua vez, ainda não se decidiu onde vai atuar no restante da temporada. O último clube do espanhol foi o Sevilha. Inclusive, mesmo em fim de carreira, ele foi bem. Antes, tinha defendido as cores do PSG. Por lá, acabou sofrendo com constantes lesões, o que tem que ser levado em conta nos dias atuais.